Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. No Salmo 96, versículos 8 e 9, lemos: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. A verdadeira adoração. Vamos conversar um pouco sobre adorar a Deus e sobre a verdadeira adoração. O homem é um ser tridimensional, isto é, composto de espírito, alma e corpo. E o seu espírito almeja a comunhão, o relacionamento com Deus, o seu Criador. Desde o primeiro homem, nós vemos através da palavra de Deus que o homem busca este relacionamento com Deus. A Bíblia registra que no virar da tarde, Deus descia ao jardim do Éden e conversava com Adão e passeava pelo jardim. Então o homem se relacionava perfeitamente com o seu Criador. Mais tarde, lemos Caim e Abel oferecendo alguma coisa a Deus. Abel trouxe a ovelha e ofereceu ao Senhor. Caim trouxe os frutos da terra e ofereceu ao Senhor. Mas havia uma diferença nessas ofertas, nesta adoração, nesta demonstração de adoração a Deus. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Certamente, Deus conhece, ou conhecia também naquele momento, o coração de cada um e como o estava ofertando. Vamos para o Evangelho de Lucas, quando Jesus nos dá um exemplo de adoração. Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Lemos assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo o que possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Neste texto da palavra de Deus, Jesus exemplifica um modelo de adoração. Os 2 subiram ao templo, os 2 estavam como que diante de Deus para prestar uma adoração. Só que um foi confiando na sua justiça própria e o outro reconheceu que era um pecador. Um pensava que por fazer certas coisas, por tomar certas atitudes, como ir ao templo, jejuar 2 vezes por semana, dar o dízimo de tudo, já estava garantida a sua justificação. Mas não, Jesus explicou muito bem que o publicano, que nem ousava levantar os olhos ao céu, reconhecendo que Deus era superior e que ele era pecador e que Deus poderia perdoá-lo, apenas orava: Senhor, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Uma oração tão curta e uma adoração tão perfeita. Jesus também, certa vez, lemos no capítulo 4 de São João, o encontro de Jesus com a mulher em Sicar, em Samaria.
Nos versículos 20 a 23, lemos assim: Nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, e agora é, que nem em Jerusalém, nem neste monte adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, a verdadeira adoração é aquela que nasce do nosso íntimo, quando reconhecemos que somos pecadores e nos prostramos diante de Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, reconhecendo que Ele é soberano e somente Ele é capaz de nos perdoar os pecados. Jesus disse: o Pai procura a tais que assim o adorem. Não são as coisas exteriores, não são as nossas atitudes exteriores que externam uma verdadeira adoração a Deus. Jesus ensina aqui muito bem que o Pai, Deus, procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que o adoremos em espírito. Deus abençoe você, que se torne um verdadeiro adorador de Deus, o Todo-Poderoso. Eu vou fazer uma oração por você, pedindo que Deus o transforme num verdadeiro adorador. No versículo no início nós lemos que Deus é tremendo, está além e acima de todos os outros deuses, porque os outros deuses não são deuses verdadeiros. Só há um Deus, o Criador de todas as coisas, e a este devemos a honra, a glória, o louvor e a adoração. Porque a palavra de Deus diz: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Amém. Senhor Deus, nós colocamos na tua presença o telespectador, que ouviu neste momento e assistiu esta mensagem, Senhor, da tua palavra, tão curta, tão sucinta, Senhor, mas que mostrou como tu desejas a verdadeira adoração e como deve ser feita, Senhor. Que possamos, Senhor, através do nosso íntimo, do nosso espírito, te reconhecer como Deus supremo, Criador, verdadeiro, e possamos, humildes e humilhados, prostrarmos-nos diante de ti e te adorar em espírito e em verdade. Amém. E não se esqueça, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.